muito bom quando a gente consegue encontrar uma luz no fim do túnel quanto aos nossos questionamentos com relação à saúde mental. E o Dr. César Vasconcelos dá sempre aqui uma oportunidade para você enviar sua pergunta através das nossas redes sociais e ele responde agora no Claramente algumas dessas dúvidas enviadas por vocês. Olá, bom estar aqui com você novamente hoje. Hoje é dia de responder perguntas aí dos telespectadores de vocês. Você pode enviar sua pergunta para nosso WhatsApp, que o DDD é 12 98266 0004. A primeira pergunta chegou de Londres, da Inglaterra, enviada pela Denise. Ela diz assim: eu gostaria de saber se irritabilidade, falta de paciência e mudança de humor repentina em idoso indica algum problema. E outra dúvida é como lidar com a tristeza da saudade. Se possível, mandei um beijo para os meus pais, que sempre assistem o programa, que é o Josias e Maria das Graças de Ferraz de Vasconcelos. Oi, Denise, que bom que você assiste esse programa, assim como seus pais também. Então, manda agora aqui uma saudação para o seu Josias e a senhora Maria das Graças. Nós, do Vida e Saúde, desejamos a vocês saúde, confiança em Deus, serenidade, mesmo nesses momentos difíceis como nós vivemos. Denise, a sua primeira pergunta é se irritabilidade, falta de paciência e mudança de humor repentina em idoso significa algum problema. Sim, significa alguma coisa que está perturbando esse idoso, que pode ser algo pontual, específico, focal, psicológico, como um aborrecimento ou preocupação com algum familiar, uma dificuldade financeira, o estresse em alguma atividade social, como na comunidade religiosa onde ele frequenta, uma tensão com algum parente ou amigo. Pode ser também ligado a alguma doença crônica que ele possua e que produz desesperança, dor, incômodo com essas características de irritação, impaciência e alteração do humor. Nesses casos, é importante a família observar o que produz o incômodo nele e ver o que pode ser feito para aliviar a situação. Junto desses sintomas que você descreveu, é importante observar se existem outras alterações, como problemas sérios com memória recente, desorientação no tempo e no espaço, declínio mental, incapacidade de fazer cálculos simples, repetição sem sentido de certas palavras, vagar sem rumo ou se perder, dificuldade de pensar e compreender as coisas, o que então configuraria a chamada doença de Alzheimer. É aconselhável que esse idoso seja avaliado por um médico geriatra ou neurologista clínico. Sua outra pergunta é como lidar com a tristeza da saudade. Pode ser mesmo difícil lidar com a saudade. Se a pessoa sente saudade por causa da morte de um ente querido, é normal sentir isso durante algum tempo após o falecimento, que é o que nós chamamos de luto psicológico, que em geral dura de 3 meses até 1 ano ou um pouco mais, dependendo, claro, do vínculo afetivo que existia com a pessoa que morreu, do tipo de personalidade sua e se você é melancólico ou não. Mas, em geral, quando se resolve o luto com o passar do tempo e com a aceitação da perda, a tristeza diminui e a saudade fica menos sofrida. Se a saudade é pelo afastamento físico da pessoa querida, o jeito é fazer contato pelos meios eletrônicos, como celular, telefone fixo, videochamadas e visitas presenciais sempre que possível. Também deve-se verificar se não existe a possibilidade de resolver essa saudade causada pela distância física, fazendo uma mudança para morar perto da pessoa querida. Isso às vezes requer algum sacrifício, é verdade, talvez alguma perda financeira. Porém, o que é mais importante, não é? Desabafe a sua saudade com Deus e com alguém compreensivo. Não deixe que seus pensamentos sigam numa direção que aumentará essa saudade. Quando passar pela cabeça um pensamento que produz saudade, não se demore nele e mantenha a esperança de rever a pessoa assim que for possível. Outra coisa é valorizar as pessoas que estão ao seu redor e melhorar o relacionamento afetivo com elas, porque isso auxilia no lidar com a saudade. A próxima pergunta que eu vou responder agora, ela foi enviada pela Edna de Salvador, na Bahia. Ela diz assim: durante essa pandemia não estou conseguindo dormir como antes, até porque eu tive zika. Esse mosquito afeta até a mente, causando tristeza e angústia. Sou vegetariana, aprendi com vocês.
Oi, Edna, que boa notícia de que você se tornou vegetariana por influência do nosso programa Vida e Saúde. Isso com certeza ajuda a sua saúde. Obrigado porque você é uma telespectadora do Vida e Saúde e aqui do Claramente. Milhares de pessoas passaram a ter problemas com o sono quando surgiu essa pandemia maluca e maligna, porque a ansiedade, o medo, a angústia e, para muitos, a solidão se instalou. O desafio é aprender a lidar com essas emoções desagradáveis que podem realmente perturbar o sono. Veja alguns blocos do Claramente anteriores, quando eu expliquei sobre o que fazer para reduzir a ansiedade e o medo, bem como a tristeza na pandemia. Ajudará a melhorar seu sono ao você pedir forças a Deus para lidar com a ansiedade, com o medo, com a tristeza, crendo que Ele está cuidando de você, mesmo quando as coisas não ocorrem de forma positiva. Importante procurar entender qual significado tem para você essa situação atual que envolve isolamento social. Eu me refiro ao significado espiritual. Esse é com certeza um bom momento para nós nos aproximarmos mais intimamente de Deus em oração, no estudo e meditação da Sua palavra, a Bíblia, para que sejamos fortalecidos espiritualmente, porque as coisas não irão melhorar nesse mundo cheio de violência, de corrupção, de maldade, de mentira, de competição maldosa. Estamos no fim dos tempos e os sinais que Jesus deu sobre o que aconteceria logo antes dele voltar para o julgamento final e estabelecimento de uma nova terra estão acontecendo de forma escancarada aos nossos olhos. Para ajudar na sua insônia, além do que eu comentei, faça caminhadas diárias, pelo menos meia hora cada dia, claro, em local seguro, protegido. Elimine bebidas com cafeína que podem perturbar o sono. Coma a última refeição com alimentos leves e 2 horas antes de você ir deitar. Tome banho relaxante antes de dormir. Apague todas as luzes do ambiente onde você dorme. Feche os olhos e fique deitada, quieta, mesmo se estiver sem sono. Evite ficar pensando obsessivamente se vai dormir ou não vai dormir. Alguns chás calmantes podem ajudar também, como chá de valeriana, de lúpulo, de melissa, de capim-limão. Recebemos uma pergunta, vamos ver quem enviou. Foi a Larissa Paulgarten. Ela diz assim: como saber se estou melhorando minha saúde emocional? Bom, boa pergunta, Larissa. É uma pergunta muito genérica, mas boa pergunta. Um neurocientista diz que saúde mental tem que ver com a capacidade de amar e de trabalhar. Se você percebe que consegue amar melhor as pessoas, especialmente aquelas que são mais difíceis de amar, isso é um ótimo sinal de saúde emocional e espiritual. Lembrando que quando amamos uma pessoa, isso não significa que sentimos o mesmo sentimento igualzinho o tempo todo, porque o amor não é o sentimento, embora tenha que ver com o que sentimos. Você pode amar uma pessoa e em certo momento, em certo dia, você não ter um sentimento ou emoção muito alegre com ela. O sentimento flutua, o amor não. Também podemos pensar que uma pessoa está melhorando a sua saúde emocional quando ela consegue ter as emoções sem deixar que as emoções a tenham. Por exemplo, você pode ter raiva de uma situação ou em relação a uma pessoa, mas não deixar que essa raiva te domine a ponto de agredir essa pessoa com palavras ou até fisicamente. Saúde mental tem, portanto, muito que ver com ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. Aliás, o apóstolo Paulo afirma isso quando, inspirado por Deus, ele escreveu numa das suas cartas assim: tenha raiva, mas não peque. Isso está em Efésios, capítulo 4, no versículo 26. Pecar nesse contexto significa machucar você mesmo e a outra pessoa, dando mau testemunho de ser um seguidor de Jesus, que é a mansidão em pessoa. Finalmente, uma pessoa demonstra que está melhorando sua saúde emocional quando ela nutre esperança, manifesta gratidão com Deus e com os outros, quando passa a se interessar em ajudar a aliviar o sofrimento de outras pessoas de uma forma altruísta, quando aprende a perdoar com mais facilidade, quando manifesta afeto pelo carinho, abraço, beijo, palavras amáveis, quando vive a sua vida e deixa os outros viverem a dela. Bom, por hoje é isso que eu queria compartilhar com você. Obrigado por enviar suas perguntas e você pode participar, você faça isso através do nosso número de WhatsApp, DDD 12 982660004. Espero você aqui no próximo Claramente. Até lá.
se Deus quiser. Até lá, doutor César, muito obrigada. E olha só, a gente vai encerrando esse bloco agora, mas na volta tem essa receita deliciosa de quiche de abobrinha que você vai amar fazer aí na sua casa. Não sai daí não, porque o Vida e Saúde volta já já.